transição de carreira para redação freelancer, para quem quer virar redator freelancer. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017, mas eu escrevo desde 2004, mais ou menos. Foi quando eu comecei a ter contato com a escrita de uma forma mais estruturada, quando eu estava ainda na faculdade fazendo mestrado e ganhava uma bolsa para poder pesquisar e publicar artigos científicos. Foi a primeira vez que eu comecei a aprender textos mais estruturados, né? Eu tinha que ter um começo, meio e fim, com argumentos lógicos e tal, para poder convencer a pessoa da teoria, da hipótese que eu estava defendendo. Foi o primeiro contato. Depois, em 2017, em 2014, eu virei empreendedor, vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E agora eu me dedico praticamente 100% do meu trabalho é baseado em escrita. E hoje, essa live de hoje é para quem adora escrever e está de saco cheio do trabalho atual e da carreira e quer trabalhar com algo que realmente ama e identificou na redação freelancer uma possibilidade de trazer essa realização e esse retorno financeiro que está buscando, ok? E a minha ideia aqui é mostrar para vocês como fazer um plano para essa transição acontecer de uma maneira relativamente tranquila e segura. Por que relativamente? Porque existem fatores, quando você faz uma mudança tão grande assim profissional, que não dependem de você, né? Fatores do mercado e tal, várias coisas. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês são 5 passos para tudo aquilo que você controla, tudo que você pode controlar para organizar, planejar e executar essa transição de uma maneira sem susto, vamos dizer assim, sem susto, ok? Sem susto. E o que é uma transição de carreira? Vamos colocar aqui todo mundo na mesma página, caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso, tá? Do que seja uma transição. É uma mudança de carreira e ela pode acontecer em 2 níveis. Ela pode ser uma mudança de carreira mais radical, quando você troca completamente de área, tá? Ou pode ser uma mudança de carreira dentro da tua mesma área, mas só mudando o segmento ou nicho. Então, por exemplo, vamos supor, você é advogado, trabalha com direito trabalhista, não aguenta mais esse ramo e quer se especializar em uma outra coisa. Você começa a estudar, a especializar em direito digital, por exemplo, que inclusive é um segmento bem bacana para os advogados hoje em dia. Então, você continua advogado, continua na área do direito, mas você migrou para uma outra especialização. Essa é uma mudança mais simples de ser feita. Agora, a transição de carreira mais radical é quando você realmente troca completamente de área, como eu que fiz isso. Então, eu fiz 2 transições de carreira. Tá? Vou falar aqui um pouquinho mais sobre isso. Mas o grande lance da transição de carreira, quando você vai trocar de área, é que você começa a ter muito medo, né? E é natural. Por quê? Porque você começa a pensar, cara, eu não sei o que vai acontecer, é uma área nova, desconhecida para mim, nunca trabalhei lá. Principalmente se você já trabalha há muitos anos dentro da mesma área, já conhece direitinho, já conhece o que você faz, o segmento que você atua, você olha para algo novo, por um lado, isso te empolga, te motiva, e por outro, isso te dá medo, né? E pode até te paralisar, dependendo da quantidade desse medo que você tem. Então, medo do desconhecido, medo de não conseguir dinheiro para pagar as contas, que você vai ter que começar em outro lugar, provavelmente não vai ganhar a mesma coisa que você ganha hoje, né? Nenhuma profissão no início você ganha bem, vamos dizer assim. Medo de não conseguir escrever direito, né? Falando especificamente do redator freelancer, talvez você até goste de escrever, mas você tenha dúvidas, não tenha tanta segurança assim que você vai conseguir escrever profissionalmente para entregar resultado para as empresas e tal, se vão gostar do teu trabalho. Medo de não conseguir cliente, já que você vai atuar como empreendedor, você vai ter que captar cliente para poder ter projetos e ter um retorno financeiro. Então, esse conjunto de medos, eles acabam abalando muitas pessoas. E eu já conheço pessoas que estão há anos paralisadas em empregos que odeiam, em áreas que eles não querem mais, mas não conseguem coragem para mudar. Ok? E assim, eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui da minha vivência e do meu aprendizado, da minha experiência, na verdade, porque eu já fiz 2 transições, e uma radical e outra nem tanto, tá? Para vocês entenderem nesse contexto, como que eu posso ajudar vocês. Esses 5 passos eu tirei também da minha vivência, ok? Então, a primeira transição que eu fiz foi em 2014.
E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou meteorologista de formação original. E depois de 10 anos trabalhando nessa área, eu não queria mais, eu não me via mais trabalhando naquilo no futuro, eu queria alguma coisa diferente. E aí eu acabei encontrando essa coisa diferente no empreendedorismo, mais especificamente na área de desenvolvimento humano. Fiz uma formação de coach de carreira e comecei a atuar nessa área, né? Eu estava cansado do formato da CLT. Eu não aguentava mais ficar de 8 às 18 preso dentro de um prédio. Então, eu estava buscando outras coisas. Eu tinha valores em mim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu tinha valores em mim que não estavam sendo atendidos com o formato da CLT, tá? Então, eu encontrei nessa parte do coach de carreira, foi como eu comecei a empreender, um caminho. E eu comecei a me preparar para largar um emprego que na época era ótimo. Era ótimo, eu tinha um ótimo salário bem alto para os padrões brasileiros e vários benefícios. Beleza, eu levei 10 anos. Levei 10 meses. 10 anos não. 10 anos eu fiquei na área. Levei 10 meses para completar essa minha transição. E eu vou falar um pouquinho mais por quê, daqui a pouco. E a segunda transição eu fiz agora, mais recente, em 2017, quando eu já estava empreendendo, e eu percebi que dentro do que eu fazia, que era atender as pessoas, dar treinamento, curso e tal, na área de coaching, isso estava me dando menos prazer do que eu escrever artigos para o meu blog para divulgar meus serviços. Isso me deu um estalo de que eu poderia, de repente, mudar o foco do que eu estava fazendo. E foi o que eu fiz. Eu dei uma pesquisada no mercado e tal, percebi que a área de redação era um mercado nascente aqui no Brasil, né, que tinha oportunidades e tal, e eu comecei a olhar para esse lado, comecei a fazer essa transição. Ainda não completei ela, na verdade, eu ainda tenho alguns serviços que eu ofereço aqui para clientes mais antigos, que não são tão relacionados à escrita, mas a tendência é que cada vez mais eu foque tudo que eu faço em escrita, tá? Então, de 2017 para cá, eu fiz essa minha transição dentro do meu próprio negócio, só relacionada às atividades que eu desenvolvi. Então, foi uma coisa muito mais light, nesse caso, ok? Muito bem. E aí, eu queria te dizer uma coisa para vocês. Fazer uma transição de carreira não é chutar o balde. Tá? Chutar o balde, para quem não conhece a expressão, é você fazer as coisas sem pensar, movido apenas pelo coração. Porque muitas vezes você está tão de saco cheio daquilo que você faz, quando você encontra alguma coisa bacana que você acha que vai se dar melhor ali, que vai gostar mais, a tendência é que você queira abandonar aquilo ali o mais rápido possível, sem pensar muito, tá? E você tem que procurar segurar um pouquinho essa vontade, porque esse é o caminho para você se dar mal. Na tua transição não dá certo. Porque fatalmente você vai ficar sem dinheiro para pagar suas contas. Porque você vai começar em uma outra área de baixo, evidentemente, né? E por mais que você estude e se prepare, você vai continuar de baixo. Porque é a lei natural do mercado, né? Ninguém vai te pagar muito se você não tem experiência ainda. Mas as pessoas vão começar a te pagar alguma coisa. Você vai começar a ganhar alguma coisa. Não precisa ser voluntário nem nada. Mas não vai ser talvez suficiente para manter o teu estilo de vida atual. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte da preparação da transição de carreira. Ok? Quando você vai você começa como redator freelancer, você tem dois aspectos que você tem que considerar. Eu falei isso até numa live anterior, quando você vai relacionar à precificação, né? Uma é o preço que o mercado hoje paga pelos trabalhos dos redatores, e a outra é quanto você quer cobrar. E aí, geralmente, no início, você tem que nivelar isso, mas você nivela por baixo, como eu falei. Então, você tem que estar pronto para essa queda de entrada de dinheiro na tua vida. E eu vou te mostrar como fazer isso. Então, vamos lá. Eu separei aqui 5 passos, tá? 5 passos para você planejar, organizar, planejar e executar a tua transição de carreira para ser redator freelancer. O primeiro passo é o seguinte: é entender exatamente o porquê você quer mudar. Aqui é meio que colocar em xeque a tua decisão de virar redator, para ter certeza que é isso mesmo que você quer. Por quê? Você precisa identificar os motivos da tua insatisfação com o teu trabalho hoje. Por que você quer mudar? É essencial você saber disso, para você entender se a carreira de redator freelancer vai te proporcionar isso que está faltando hoje. Porque se não proporcionar, se você está indo atrás de uma ilusão
por algum motivo, você se iludiu com isso, você vai trocar 6 por meia dúzia, tá? Então, você tem que ter um pouquinho de autoconhecimento. Você tentar entender, até fazer uma lista mesmo, você pode fazer como exercício uma lista. O que te chateia hoje na área que você escolheu, no trabalho que você faz e tal. E depois, do lado, você coloca assim, o que está faltando? Porque nem sempre é o contrário, né? E, por exemplo, tem muita gente, às vezes, que coloca como principal motivador de mudança de área o dinheiro. E o dinheiro, raramente ele é o fator principal das nossas decisões. Então, por exemplo, eu quero mudar de área para ganhar mais. Geralmente você não quer ganhar mais pelo dinheiro, né? Pela quantidade de dinheiro. Você quer o que o dinheiro te proporciona. E aí você tem que ir atrás disso para poder entender. O que é que você está buscando através do dinheiro? É dar mais conforto para a tua família? É um futuro melhor para os teus filhos? É viajar pelo mundo? Tá? Então, é comprar um apartamento para você? O que você está buscando nesse momento que você precisa de mais dinheiro? Entender isso é fundamental para depois, para o próximo passo que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, ok? Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira transição de carreira mais radical, eu identifiquei que eu queria trabalhar em algo que eu realmente gostasse, que fizesse o meu olho brilhar, que eu tivesse vontade de ir trabalhar todos os dias, porque na época eu escolhi o vestibular de meteorologia porque era fácil passar, e aí, como eu já estava lá dentro, eu resolvi fazer funcionar e funcionou durante 10 anos. E eu cresci dentro da carreira e tal, consegui um emprego bacana. Mas eu não me via fazendo aquilo nos anos seguintes, com prazer. E aí eu busquei uma outra coisa que me desse prazer, tá? Então isso é uma coisa que você precisa saber. E por trás desse o que te dá prazer, existem outras motivações também. Por exemplo, eu era muito motivado a ter mais independência do que eu queria fazer. Eu queria fazer as coisas do meu jeito, na hora que eu quisesse, e sem dar satisfação para ninguém. Por isso que eu migrei para o empreendedorismo. Não é a resposta para todo mundo, tá? Mas no meu caso foi. E uma outra, eu queria flexibilidade de horário, por exemplo. Eu queria fazer as coisas, eu sabia que não adiantava eu tentar produzir 8 horas durante o dia inteiro, porque não ia conseguir, isso não existe, tá? Então eu queria ter essa maior independência, maior liberdade, maior flexibilidade. Eram meus valores por trás da busca de um emprego, de uma outra área que me desse prazer. Então, o teu prazer está vinculado a esses valores que você precisa atender. E você precisa entender, hoje, quais valores seus que não estão sendo atendidos. E aí você faz o link, que é o segundo passo agora, você faz o link com a carreira de redator freelancer para ver se ela realmente vai te proporcionar isso. Como é que você faz isso? Pesquisando o mercado. Pesquisando o mercado de redação freelancer. Tá? Então, vamos lá. Esse é o segundo passo. Pesquisa de mercado. Você já sabe o que te incomoda e você gosta muito de escrever, tá? Estou supondo que você já resolveu a primeira parte lá. Já sabe o que você está buscando. E você gosta muito de escrever, você viu lá que o mercado de redação freelance, de repente viu um vídeo meu e tal, falando que o mercado tá muito bacana, tem um vídeo de tendências 2021 aí, que o mercado está aquecendo muito, tem muita vaga aparecendo, de repente você viu esse vídeo, se animou, beleza, é isso que eu quero fazer. Show! E aí resolveu que ser redator pode ser a solução dos seus problemas. Bom, para você entender isso, você precisa pesquisar como funciona o mercado da redação. Como é que é o dia a dia do redator freelancer? O que ele faz? Quais são os desafios que ele possui? São muitos também, não são poucos. Precisa entender como funciona a profissão. E aí, como é que você pode fazer isso? Tem várias maneiras. Por exemplo, você pode ler a história de quem já fez esse movimento, de quem virou redator. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar lá vários depoimentos em blogs de pessoas que vieram de outras áreas e se transformaram em redatores. E hoje estão felizes da vida. Então, leia isso para te inspirar, para, de repente, você se conectar com a história dessas pessoas, entender melhor como que elas fizeram isso. Você pode entrar nos grupos de redatores freelancers do Facebook e perguntar para os profissionais mais experientes como que eles encaram o trabalho hoje. E aí tem que ser os mais experientes, tá? Não adianta perguntar para os que estão entrando agora, que estão no mesmo barco que você. Eles não vão saber te dar uma resposta de qualidade. Então, você pode até fazer um filtro quando você for perguntar. Por exemplo, galera, estou querendo começar como redator e tal, mas estou na dúvida se é realmente para mim. E eu queria ouvir de quem já é mais experiente, assim, pelo menos já trabalha mais de um ano na área, como é ser redator. Tá? Percebe que assim você vai estar filtrando e vai ter... Tudo bem que o pessoal iniciante, de repente, até responde, mas tem muita gente mais experiente lá que responde também.
Eu, inclusive, se você perguntar lá, eu vou te responder, ok? Então, isso é uma maneira de você entender como é que funciona sob o ponto de vista de quem já está lá dentro, de quem já vivencia isso no dia a dia, tá? Você pode chamar no privado também, se tiver alguém com mais abertura e tal. Você pode chamar no privado e bater um bate-papo assim mais detalhado, perguntar coisas mais específicas e tal. Se você quiser, me chama lá no Facebook, Eduardo B. Corrêa, me chama lá, pergunta se você quiser, eu vou ter o maior prazer de responder. Estou há 5 anos nesse mercado, vendo ele se desenvolver, então, de repente, eu posso te dar uma luz em alguma coisa, tá bom? Outra coisa que você pode fazer também é prestar atenção nos trabalhos e vagas que estão surgindo. E aí, quando você olhar, encontrar esses trabalhos, essas vagas, você lê a descrição deles. Porque aí você vai entender o que estão pedindo, quais são as atividades que eles estão pedindo para o redator. Também é uma maneira de você entender se você vai gostar de fazer aquilo ali ou não. E, por último, fazer cursos na área, né? Para entender esse mercado. Cursos relacionados à área do redator, da redação freelancer e tal. De como funciona o trabalho dele, como funciona, por exemplo, o ranqueamento de artigo no Google e tal, esse monte de coisa. Esse universo. Faça um curso gratuito, se for o caso, se você não quiser investir dinheiro nesse momento, mas esses cursos também vão te dar uma boa visão de como é o mercado, tá? Vale a pena investir um tempinho nisso. Essa parte de pesquisa de mercado, ela pode ser um pouquinho chatinha, e talvez dos 5 passos aqui, é a que demanda mais tempo, mas vale a pena para você refletir e fazer o link com o que você está buscando, ok? Pensa bem, é uma decisão importante. Então, vale a pena você investir um tempinho para entender se a tua percepção inicial do mercado de redator e vai te trazer prazer em trabalhar, realmente é verdade, tá? Então, esse é o segundo passo para você realizar a tua transição. Vamos agora para o terceiro passo, que é essencial também, e esse quase ninguém faz. Vou tomar água aqui. Quase ninguém faz. Que é fazer um planejamento financeiro para a sua transição de carreira. Isso é essencial. Sem planejamento financeiro, tua transição pode acabar mal. Ou seja, entenda-se aí, você acabar sem dinheiro para pagar as contas, tem que diminuir seus gastos e diminuir seu estilo de vida. Ok? Principalmente se você já está há alguns anos na tua carreira atual, como foi o meu caso na época, se você já está aí, tipo, 10, 15 anos trabalhando com alguma coisa e resolveu fazer essa migração, essa mudança, e você já tem aí o teu salário atual, ele já mantém você, sua família, seus filhos na escola, um estilo de vida que você construiu. Então você tem que tomar cuidado, porque quando você começar como redator, dificilmente você vai começar ganhando a mesma coisa, né? Lembra que eu te falei que eu levei 10 meses planejando para fazer a minha transição de carreira? Na verdade, planejando não, planejando e executando. Eu levei 10 meses para sair da meteorologia para o empreendedorismo, para a minha empresa de coaching e treinamentos. Por que eu levei tanto tempo? Porque eu estava guardando dinheiro de acordo com os cálculos que eu tinha feito na época e que eu cheguei num valor que me deixaria seguro para fazer esse movimento. Eu levei 10 meses para conseguir guardar o montante que eu tinha calculado, tá? E foi interessante, porque eu percebi nesse período o quanto é sacrificante você trabalhar só por dinheiro em alguma coisa. Eu passei 10 meses indo para um trabalho que não tinha mais sentido para mim, porque eu precisava do salário no final do mês para juntar, para poder me dedicar àquilo que eu realmente queria fazer. E eu estava doido para sair e me dedicar àquilo ali, que naquele momento era o que fazia meu olho brilhar. Então foi um período muito complicado mesmo. E foi quando eu realmente descobri que, pelo menos para mim, nunca vale a pena trabalhar só por dinheiro. Tem que ter algo mais atrelado. Tem que ter um retorno emocional, vamos dizer assim. Tem um termo agora que está ganhando força aí lá no LinkedIn, entre os recrutadores e tal, que é o salário emocional, né? Salário emocional, que é esse retorno de você ter em termos de realização, de prazer de trabalhar e tal, esse tipo de coisa. Ok? Bom, e aí você pode estar se perguntando agora, tá bom, Eduardo, beleza, já entendi que eu preciso guardar dinheiro. Agora, quanto dinheiro eu preciso guardar? Não sei.
mas eu vou te ensinar como calcular. Tá ok? Especialistas em finanças dizem que você precisa ter pelo menos 6 meses aí em situações normais, né? 6 meses do valor necessário para se manter. Então você vê aí, dentro do teu mês, quanto é que você leva precisa para se sustentar no mês, multiplica por 6, você tem esse valor. Você pode ter isso como base. Mas se você puder puxar para um ano, vai te dar mais segurança ainda. Tá? Então, como é que você chega nesse valor que você vai ter que guardar para a tua transição de carreira? Primeiro, você precisa descobrir isso que eu falei agora. Qual é o teu custo mensal? Quanto é que você precisa para se manter? E aí, aqui, você tem que somar tudo. O ideal é que você faça uma planilha, tá? E você anota todos os teus gastos. Tanto aqueles que são mais fixos, né? Que é aluguel, mensalidade, internet, mensalidade de carro, enfim, tudo que você tem que pagar todo mês. E também os variáveis. Tua diversão, enfim, os cafezinhos na rua, lanche na rua, tudo. Diversão, né? Não sei se eu já falei. Enfim, você pega tudo isso e coloca na planilha. Para quê? Aí você vai saber quanto você gastou naquele mês. E não adianta fazer isso só em um mês só, não, né? Porque nossos gastos variam de mês para mês. Então faz pelo menos uns 3 meses. Se você tiver isso anotado, conseguir fazer de hoje para trás, você ganha tempo. Se não, leva os próximos 3 meses anotando as coisas aí. E 3 meses é legal por quê? Porque aí você vai ter um valor médio de quanto precisa para se manter. Um valor médio. A partir desse momento, você já sabe que aquilo ali é o necessário para você guardar, em média, para poder se manter. Aí você pega, multiplica por 6 e você vai ter o total que você precisa guardar para a tua transição de carreira. Ok? Se você quiser, por exemplo, você pode inclusive usar esse registro de 3 meses para ver o que você pode cortar dos seus custos, que é até interessante. Aproveita e vê o que está supérfluo aí, corta, e você vai conseguir guardar dinheiro mais rápido. Né? Beleza. Então você vai multiplicar por 6. Agora você já sabe quanto você vai precisar guardar. X. Muito bem. É melhor aí você pega e faz o quê? Você pode incluir um adicional. Eu sugiro que você coloque uns 10%, 15% em cima desse valor. Para quê? Para você ter uma gordurinha para investir na tua formação para a nova área. Curso, treinamento, enfim, livro, o que você vai precisar para se preparar como redator freelancer. Então, alguns cursos mais básicos são gratuitos, que você precisa fazer, mas os melhores são pagos. E conforme você vai percebendo a necessidade de se preparar melhor, você vai ter que ter algum dinheiro para investir. Não tem jeito. Não tem jeito. Você não precisa fazer uma faculdade para virar redator. E aí você pensa assim, se você ficar de pão durice para investir em algum curso para virar redator freelancer, pensa o seguinte, se você tivesse que fazer uma faculdade nova para fazer essa transição durante 4 anos, ou até mesmo fosse um curso profissionalizante, curso técnico durante 2 anos, quanto você gastaria? Entra aí, ônibus, passagem, material, alimentação, mensalidade da faculdade se não for pública e tal. Faz uma continha de padaria para ver. Quando você fizer esse montante, você vai ver que qualquer curso que você faça para se formar como redator vai sair muito barato. Tá? Então, beleza. Então, joga isso daí, esse X a mais aí, para você guardar, para poder investir na tua formação. Agora, você já sabe. Agora você precisa entender quanto você pode guardar por mês. Quanto de dinheiro você consegue guardar por mês? R$500, R$600 e tal. Beleza. Pega esse valor, vamos supor, que você pode guardar R$500 por mês. E você chegou lá, vou fazer aqui vou chutar um valor, tá? Aqui, só para ilustrar. E você fez o teu montante que você precisa guardar para a tua transição, é R$10.000. Então, se você consegue guardar R$500 por mês, você vai precisar de 20 meses para fazer a tua transição. Tá enrolado, né? Vai demorar para caramba. Pois é. Enfim, vamos botar pela metade, 5.000. Aí você vai precisar de 10 meses. Como eu levei 10 meses, tá? Pode ser menos, pode ser mais, não importa. Mas estou só te explicando o processo para você entender como você faz esse cálculo, porque aqui você vai saber quanto tempo vai levar para você conseguir fazer essa transição. É claro que aqui eu tô supondo que você não tem nada guardado, tá zerado.
Se você já tiver uma reserva financeira pronta, beleza, vai ser muito mais rápido. Mas depois que você faz chegou nesse ponto de saber quanto você consegue guardar por mês e quantos meses você vai levar para chegar no montante que você calculou, teu planejamento financeiro está pronto. Pronto, acabou o teu planejamento financeiro para a tua transição de carreira. Agora é botar a mão na massa e começar a guardar essa grana. E isso é essencial, gente, porque ter esse dinheiro guardado vai te dar tranquilidade e segurança para tomar as melhores decisões. Quando a gente entra numa área nova, você vai ter que tomar várias pequenas decisões que podem ser importantes. E você precisa ter clareza do que você quer para tomar essas decisões. E quando os boletos estão batendo na porta e você não tem dinheiro para pagar, você fica estressado, você fica nervoso, fica ansioso, você não dorme de noite e aí você não consegue pensar direito. Como é um movimento muito importante do ponto de vista profissional que você vai fazer, e até pessoal também, é essencial que você tenha esse valor guardado para te dar essa tranquilidade. Por isso que eu demorei tanto tempo. Levei 10 meses para poder guardar um valor que me dava tranquilidade. Pode ser que você faça essa conta aqui dos 6 meses e tal, olha para aquele valor e fala, não, isso aqui não vai me dar confiança não. Nem segurança e tal, vou guardar mais. Beleza. A questão é quanto mais, melhor. Tá? Por quê? Porque quando você entrar para ser redator freelancer, existem muitos fatores que vão depender de você para você conseguir fazer o teu salário. E a grande maioria das pessoas não está pronta para isso. E aí aqui a gente entra no quarto passo do teu plano de transição de carreira. Identificar as habilidades a serem desenvolvidas. Pode ser que você esteja pensando que virar redator basta saber escrever bem. Esse é um pré-requisito, mas não é o mais importante. Tá, é um dos mais importantes, mas não é ele, por exemplo, que vai garantir que você tenha trabalho. Tá? O fato de você escrever muito bem não vai trazer cliente para você. Você tem que ter uma série de outras habilidades para garantir o teu sustento. Então, o que você tem que fazer agora? Nesse quarto passo. Você vai começar em outra área. Tá? Você já fez a pesquisa de mercado, então você já sabe mais ou menos onde é que o calo vai apertar. Então, por exemplo, quando eu comecei no empreendedorismo, eu sabia que eu era desorganizado e que eu tinha problemas de planejamento. Então, foram duas habilidades que eu precisei desenvolver. Eu precisei buscar maneiras de organizar minha rotina para ter produtividade. Principalmente o redator freelancer, ele trabalha com produção. Então, quanto mais você produzir, mais você ganha. E eu precisei desenvolver essas duas habilidades. Tá? Eu não tinha. Então, você precisa fazer o quê? Olhar para você agora, olhar para o teu perfil profissional, olhar para o que você desenvolveu ao longo da tua carreira, da tua experiência profissional, e ver quais são as habilidades que você já possui hoje. E aí olha para o profissional de redação freelancer e faz um paralelo com as habilidades que ele precisa possuir. Pensa assim, você vai ter que saber escrever muito bem, você vai ter que saber captar clientes, ou seja, buscar clientes, e não adianta só buscar, você vai ter que vender o teu serviço, você vai ter que negociar com eles, vai ter que saber precificar o teu trabalho, vai ter que organizar a tua produtividade para trabalhar com diversos projetos em paralelo, vai ter que se organizar para entregar tudo no prazo. Então, olha só quantas habilidades são necessárias para um profissional de redação ser bem-sucedido. Tá? Então, dentre essas habilidades, quais as que você já possui e quais as que você vai precisar desenvolver? Tem pelo menos uma que 80% dos redatores não tem, e se for iniciante, então é quase 100%, e que não pensa nisso, que é vendas. Você precisa desenvolver uma habilidade de vendas. Quase nenhum de nós tem essa habilidade nativa, né? Assim, nativa não, mas a gente não nasceu com isso, eu tive que desenvolver a minha. A gente tem vários problemas vários preconceitos em relação a vendedor e tal. Mas quando você vira freelancer, você vira um vendedor. A menos que você queira ganhar mal. Eu falei na live não sei se foi de ontem ou de sexta-feira. Eu falei em uma pesquisa que fizeram, onde 76% dos redatores pesquisados ganhavam até R$1.000. Esses redatores, e eu vejo quase todos os dias caindo nos grupos do lado do Facebook, a galera perguntando, gente, onde é que vocês conseguem cliente?
estou aqui penando para pagar minhas contas, não consigo cobrar mais do que 3, 4, 5 centavos por um artigo, por palavra. Esses redatores não desenvolveram habilidade de vendas. O que eles fazem? Eles ficam nas plataformas de freelancer, esperando aparecer projeto e ficam monitorando o grupo no Facebook e LinkedIn. E ficam lá monitorando. Apareceu alguma coisa, eles se jogam. Só que junto com eles tem mais 50, 60 que fazem a mesma coisa. E aí, ou vira leilão de preço, ou você perde para outros mais experientes, tal, enfim. Tá? Então, quando você for identificar as habilidades que você precisa ter, olha para você mesmo com total honestidade. É você com você mesmo, é o teu futuro. Olha com total honestidade. O que você precisa aprender? O que você não sabe ainda? Eu não tenho mentalidade empreendedora, por exemplo. Eu não tenho visão de negócio. Eu não consigo perceber oportunidades de fazer negócio. Vamos correr atrás de desenvolver isso. Eu não sei negociar. Eu tenho vergonha de oferecer um serviço. Vamos trabalhar isso, tá? Então, aqui, eu incluí, na verdade, esse passo para você já começar com o pé direito nessa nova profissão. Por quê? Porque, como eu falei, a maioria não faz isso. Se você conseguir desenvolver, identificar e desenvolver essas habilidades que você precisa, tu já sai na frente da grande maioria das pessoas que estão, inclusive, já trabalhando como redator freelancer. Tá? Então, dá uma olhada com carinho no que você sabe fazer, no que você não sabe fazer, baseado na tua pesquisa de mercado do redator freelancer, né? Baseado lá no que você viu das atividades que são necessárias, disso aqui que eu estou te falando também. Faz uma lista, eu adoro lista, né? Já deve ter percebido. Mas a lista é legal porque te dá clareza daquilo ali que você precisa. Então, quando você vai colocando uma lista, isso inclusive já tem pesquisa que falaram isso de neurociência, que ajuda o teu cérebro, ele fica mais claro. Você vai colocando no papel e vai abrindo espaço para ele usar a criatividade para encontrar novos elementos, e aí a lista acaba ficando rica. Ok? Então, faz uma lista. Atividades que você já tem, atividades que o redator freelancer bem-sucedido precisa. Se tiver dificuldade aí, depois me manda aí um direct que eu te ajudo. E aí você faz um link entre uma e outra. E você vai saber o que está faltando. Tá? E aí você investe nisso. Aí entra o teu planejamento financeiro. Percebe como tudo se encadeia? Tudo está interligado. Isso é um plano. Isso é um passo a passo. Uma etapa depende da anterior. Você fez teu planejamento. Então agora você descobriu que você precisa desenvolver 2 ou 3 habilidades. Você vai ter que investir em cursos disso, em treinamentos. Então você vai usar o dinheiro que você guardou. Tá? Então esse é o 4º passo que você precisa ter para poder começar com o pé direito. Tá? Existem 2 aspectos aqui que você tem que analisar. Quando você faz a tua transição, tá? Eu vou entrar numa carreira que, inclusive, tem uma barreira de entrada muito pequena, né? É muito fácil, não precisa fazer faculdade, não precisa fazer nada. É só você saber escrever e fazer alguns cursos livres, e aí você correr atrás de emprego, de trabalho. Então, a barreira de entrada é muito pequena para você entrar, mas a barreira para você crescer é muito grande. É muito grande. Se você não souber o caminho das pedras, você não vai conseguir... Você vai entrar no grupo dos redatores que ganham até R$1.000. Essa que é a verdade. Infelizmente. Você vai entrar nesse grupo. Então, você precisa saber, primeiro, a entrada. Beleza, comecei. Estou aqui fazendo já meus primeiros trabalhinhos e tal. Como é que eu cresço? O que eu preciso fazer? Desenvolver em mim. Geralmente está em você, tá? A grande maioria dos problemas, né, ou dos pontos de desenvolvimento, vamos colocar assim, tá no profissional. É você que não está conseguindo entender como crescer dentro daquilo ali, dentro daquela carreira que você está pleiteando ali, que é o redator freelancer. E por que isso é assim? Diferente da CLT, onde você é amarrado, é engessado por uma empresa, pela cultura da empresa, pelo salário que ela te dá, enfim, por um mercado que já está estabelecido, né? Já tem uma faixa salarial ali que é feita, e é difícil sair daquilo ali, ou leva muito tempo. Aqui, como redator freelancer, como eu falei, tu faz o teu salário. Vai depender de você. Depende do mercado? Depende. Mas, por exemplo, no mercado tem de tudo. Você vai encontrar empresas pagando 1 centavo por palavra do teu texto e empresas pagando 30 centavos pelo teu texto. Tá? Isso significa você ganhar menos de R$1.000
R$1.000, ou ganhar até R$10.000 por mês como redator. Ok? Depende de você. Depende de você entender como funciona o mercado, entender o que você precisa desenvolver em você mesmo e investir nisso daí. Tá? E o quinto e último passo é quando você acabou a hora do planejamento, da teoria, e agora a gente vai para a prática. O quinto passo é você testar a tua decisão de virar redator freelancer. Como? Trabalhando nas horas vagas. Antes de você sair do teu emprego, da tua carreira atual, enfim, do que você faz hoje, aproveita que o redator freelancer tem a vontade de trabalhar de casa, é só ter uma internet, e começa a procurar trabalho. Aí você pode até se voluntariar, de repente. Eu acho que não precisa, tá? Tem muita gente que faz voluntariado e tal, para ter experiência. Eu acho que não precisa. O mercado está bem aquecido e dependendo de como você for correr atrás de empregos, de trabalhos e tal, dá para você já conseguir algum trocadinho aí para você entender como é que funciona a dinâmica, até da negociação, da contratação e tal. É interessante, nesse momento, você já começar a ter essa percepção. Então, começa fazendo as tuas horas extras no final de semana e tal. Começa a buscar esse trabalho. Começa a trabalhar, fazer, escrever artigos e tal para os outros. Ou até mesmo para você. Você não tem um portfólio, por exemplo, você vai precisar de um portfólio que é exemplos de textos seus para mostrar para as empresas. Começa escrevendo, então, para você. Se você não quiser ainda começar a procurar trabalho. Então, tira aí 1 hora por dia, 2, 3 vezes por semana, 2, 3 horas no final de semana e escreve. Como é que escreve um artigo para um blog de uma empresa? Você vai ter feito isso nos cursos lá que eu te falei no passo anterior. Beleza. Então, você vai lá e escreve um artigo. E aí você vai começar a perceber a dificuldade que você vai tendo em encadear ideias. Por exemplo, um artigo de 1.000 palavras, a dificuldade que você vai ter, de 1.500 palavras, qual a dificuldade que você vai ter, quanto tempo você vai levar para escrever, ok? Quanto tempo você vai levar para revisar depois de escrito. Mas, a princípio, eu te sugiro que você realmente busque trabalho no mercado, para você entender como é, até a dificuldade dessa busca, para você entender como é que funciona. Vai te dar muito, muito conhecimento sobre o mercado. E aí você já começa a ter elementos palpáveis para entender como é que funciona essa carreira, como é que funciona o dia a dia. Porque você pode fazer o seguinte, ó, vamos supor que você tire 2 horas toda noite e 3, 4 horas no final de semana para você escrever seus artigos. Beleza, já adquiriu uma rotina ali. Extrapola isso para o dia inteiro e você vai ter uma excelente ideia de como é o nosso dia a dia, o dia a dia do redator. Tá? Então é assim que funciona. E aí isso vai embasar tudo que você fez nos 4 passos anteriores. Ok? Muito bem. Esses são os 5 passos que eu separei para te mostrar que dá para fazer uma transição de carreira o mais tranquila possível, dentro do possível. Ok? 100% tranquila ela nunca vai ser. Porque, como eu falei, envolve uma série de fatores que você não controla. Mas você não sabe se vai dar certo ou não. Se depois que você estiver imerso nesse mundo, né, trabalhando o dia inteiro, todo dia nisso, se realmente vai se sustentar esse prazer que você vai ter. A grande maioria das vezes, quem gosta de escrever curte esse tipo de coisa. Né? A maior parte dos problemas que eu vejo com os redatores é em relação ao ganho dele, à remuneração, e não ao prazer de trabalhar. Ok? Porque é muito específico, você tem que gostar de escrever. É um pré-requisito, assim, máximo. Tá? E aí, com esses 5 passos, você consegue realmente planejar e executar a tua transição. E vocês não têm ideia, se você hoje está vivendo a situação de trabalhar em algo que não gosta e tal, e está buscando algo que te dê prazer, você não tem ideia da mudança que isso vai ser na tua vida. Tanto profissional quanto pessoal. Olha, eu estou há quase 6 anos como empreendedor. Já vivi muito desafio, muito perrengue nessa vida, porque todo mundo sabe que empreender no Brasil é complicado, tá? Então já teve mês que eu não tinha dinheiro para nada, assim, tipo, não consegui cliente, não consegui artigo, não consegui, enfim. Nem por um minuto eu me arrependi de ter feito minha transição. Nem por um minuto. Por quê? Porque eu adoro isso que eu faço. Eu gosto muito, está muito ancorado em mim o prazer das atividades que eu realizo em relação à escrita, né? E antes, em relação às outras atividades que eu fazia também.
quando eu fiz a minha primeira mudança de carreira. Isso vai te dar elemento, vai te dar força e coragem até para vencer esses momentos mais desafiadores que toda profissão tem. Não tem jeito, não existe profissão cor-de-rosa. Toda profissão tem seus momentos desafiadores, uns mais, outros menos e tal. Mas quando você gosta muito daquilo que você faz, isso te dá força para você vencer aquilo ali, porque você quer continuar trabalhando com aquilo ali. Você quer continuar tendo aquela atividade ali, porque aquilo ali você gosta de fazer. Você vê sentido naquilo. E olha que hoje eu ainda não ganho o equivalente ao meu último salário e benefício que eu tive no meu emprego. Ainda ganho abaixo. E mesmo assim, eu nunca me arrependi. E quem já fez esse movimento, que eu conheço, na época de coaching de carreira, inclusive eu ajudei alguns profissionais a fazerem essa transição, ninguém se arrependeu. Quando realmente você encontra uma coisa que você realmente gosta de fazer, ninguém se arrepende. Muito difícil. Obrigado aí pela audiência e a gente se vê lá. Um abração. Tchau, tchau.